Olá, pessoal. A gente está entrando aqui, então, mais uma nova semana. Essa semana a gente vai trazer aí o assunto, a gente vai procurar tentar entender melhor as diferenças entre produtos e serviços, e talvez à primeira vista não seja tão importante a gente compreender qual é essa diferença e quais são as características de qualquer um, de cada um. Porém, conforme a gente vai se habituando a pensar o nosso serviço e as características dele, vai ficando mais fácil com que a gente não caia em determinadas rotinas do dia a dia, com que a gente não esqueça certos pontos que são importantes a gente lembrar naquela correria, nessa dinâmica que a gente sabe que é super corrida da vida do personal trainer, tá? A primeira característica que a gente traz aqui, que diferencia um produto do serviço, é a questão da tangibilidade. O que é a tangibilidade? Por natureza, o serviço, ele não é algo que pode ser, né, a gente não pode pegar, a gente não pode sentir o cheiro, a gente não pode tocar, a gente não pode sentir o gosto, ele não tem materialidade. Então, basicamente, o que a gente entrega num serviço é aquele nosso conhecimento e como a gente conduz aquilo. A gente entrega o que a gente sabe e não algo físico. A gente não consegue dar algo para o nosso cliente. Isso aí acaba trazendo algumas características que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. O que acontece? Quando tu tá vendendo ou tu tá lidando com produtos, com coisas físicas, existem certas coisas que facilitam com que a gente tenha parâmetros, com que a gente consiga enxergar certas coisas de forma mais fácil. Por exemplo, quando tu compra um celular ou quando tu vende um celular, existem certas características que tu quer que aquele celular tenha e que caso ele tenha, eles vão satisfazer aquele desejo que tu tem de ter comprado aquele celular e utilizá-lo, certo? Então, por exemplo, tu compra lá um iPhone, tu quer que esse iPhone tenha 16 gigas de memória, 16 gigas que nem existe mais, vamos colocar então 256 gigas de memória. No momento que tu compra, tu já sabe que tu quer isso, e quando ele chegar a ti, se ele tiver esses 256 gigas de memória, ou aquela câmera que tu queria, ou alguma outra característica específica que tu procurou naquele produto, ele vai cumprir as tuas expectativas. Não existe uma subjetividade tão grande que faça com que tu tenha que entender o porquê que tu está gostando ou não daquele produto. Ele é facilmente entendível se tu gosta e se ele atende ou não às tuas expectativas. Quando a gente está falando de um serviço, como a gente vê aqui, que é o nosso, já é um pouquinho diferente. O cliente, ele vem treinar com a gente, ele chega lá, tu oferece um primeiro treino para ele, tu oferece um segundo treino para ele, tu oferece um terceiro treino para ele, e ele ainda não teve nenhum resultado, ele não tem nada ainda com que ele consiga saber se aquele serviço que tu está oferecendo realmente cumpre as expectativas dele, realmente cumpre aquilo que ele foi buscar. É claro que ele já pode ter uma sensação, se tu é um profissional bom dentro daquilo que ele entende como um bom profissional, se tu atendeu ele de uma forma qualificada, se tu teve atenção com ele ou outras coisas, tu pode tentar incrementar na qualidade do teu serviço, porém aquele resultado em si, o que seria algo semelhante ao produto que ele pudesse realmente avaliar se aquilo foi entregue ou não, é muito subjetivo, é muito difícil. Existem determinados serviços que essa subjetividade é menor, certo? Por exemplo, quando tu vai trocar o pneu do teu carro, não tem uma complexidade muito grande sobre o cumprimento da tua expectativa. Se tu chegar lá para trocar o pneu do teu carro porque ele furou, o cara consertar esse furo do pneu do teu carro, no momento que tu sair da borracharia, se ele rodar sem furar novamente, ou se a tua roda do teu carro não cair porque o cara apertou mal, tá tudo certo. É difícil que tu vá lá avaliar a qualidade do furo do pneu do cara. Então, o cumprimento da expectativa em determinados serviços é mais fácil do que no nosso, por exemplo, onde a gente tem que tentar mostrar inicialmente muito mais a forma com que a gente conduz do que o resultado. Então, essa intangibilidade faz com que a gente tenha que ter um pouco mais atenção do que quando tu vende um produto, em como tu faz a entrega e não somente preste atenção no resultado. É uma característica fundamental para a gente entender dentro dessa divisão de produtos e serviços, certo? E aí a gente vai passar agora para um outro ponto.